18 horas 45 minutos, já estamos ao vivo com o nosso SBT Notícias aqui pelo SBT Cuiabá. Onde quer que você esteja, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. É sempre um prazer, um privilégio ter você aqui com a gente, você que sempre participa, interage, manda sua mensagem de texto, sua mensagem de áudio, participa com a gente. Mais uma vez já estamos aqui prontos e apostos para trazer para você muitas informações no nosso SBT Notícias. Ótima tarde, noite para você que já nos acompanha também em Nova Mutum, em Sinop, você que nos acompanha aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, meus amigos, minhas amigas que nos acompanham também ao vivo no mtplay.com.br, sejam sempre muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está no ar o nosso SBT Notícias. 5h46, a gente abre a edição de hoje falando sobre a informação mais importante do ano até agora. Ano eleitoral, a informação mais importante do ano, com certeza em ano eleitoral, será a eleição. Mas antes da eleição, e por isso eu disse até agora, nós já temos a informação mais esperada do ano político aqui no nosso estado. Isso porque o governador Mauro Mendes decidiu que vai renunciar ao mandato e Mato Grosso terá um novo governador a partir do dia 31 de março. Sai Mauro Mendes e assume Otaviano Pivetta como novo chefe do Poder Executivo. E eu já abro a edição acionando ao vivo a Luana Rodrigues. Hoje pela manhã, vídeo do governador Mauro Mendes, um rebuliço no clima político no nosso estado. E eu quero que você traga para a gente as informações deste anúncio. Boa noite e bem-vinda. Boa noite, Igor. Boa noite a todos que nos acompanham aí nesse finalzinho de quinta-feira. E sim, o anúncio foi feito pelo governador ao lado da primeira-dama Virgínia Mendes, ela que foi peça fundamental na tomada desta decisão, que marca o encerramento de um ciclo em Mato Grosso. Segundo o governo, o estado saiu de uma das piores situações fiscais do país para garantir aí o destaque nacional em gestão pública. De acordo com o governador, a decisão de deixar o cargo para viabilizar a pré-candidatura ao Senado foi tomada após ouvir não só a família, como também amigos, lideranças políticas e a população. Mauro Mendes também fez questão de destacar que a disputa ao Senado é justamente para dar continuidade ao seu propósito político de trabalhar por Mato Grosso. E hoje, Mauro Mendes publicou um vídeo nas redes sociais para falar mais sobre este assunto. Vamos ouvir. Meus amigos, hoje eu tenho um comunicado importante a fazer a você e a todo o estado de Mato Grosso. Depois de conversar muito aqui com a minha esposa, Virgínia Mendes, conversar com meus filhos, ter andado aí por praticamente todos os municípios de Mato Grosso, faltam apenas 2, vou visitar um, seria o penúltimo, e no domingo agora eu vou completar uma visita aí aos 142 municípios de Mato Grosso. Tenho a honra de ter recebido o primeiro de Deus, do povo de Mato Grosso, essa honra de governar durante quase 8 anos, já 7 anos completo, o governo do estado de Mato Grosso. Ter governado ao lado de muitos homens, mulheres, servidores públicos, secretários, ter contado com a ajuda de muita gente dos poderes, ter contado com a ajuda, né, de todos aqueles que estão ao nosso lado e ao lado do nosso Mato Grosso. Nesses 7 anos e 3 meses, conseguimos recuperar o estado de Mato Grosso, tiramos o estado de Mato Grosso de uma situação muito ruim que ele estava ali no início, salário atrasado, obras paralisadas, a saúde não funcionava, as escolas de lata e toda uma realidade que, graças a Deus, elas ficaram para trás. Temos o maior programa social, que é o Ser Família aqui, conduzido pela Virgínia, pela área social do governo, em parceria com as prefeituras, com as primeiras damas e com todos aqueles que se dispõem a ajudar um pouco. Fico com o coração partido, mas tenho que partir porque durante todo esse tempo, com a experiência que eu adquiri, com a contribuição que eu consegui dar ao meu estado e à nossa gente, eu saio com a consciência muito tranquila de ter feito muito, mas eu sempre disse, precisamos mudar muitas leis nesse país. Sempre falei que as leis eram frouxas, lutei muito contra a burocracia pública, então nós precisamos que o Congresso Nacional funcione, precisamos de ter coragem para mudar coisas importantes que precisam ser mudadas nesse país, e eu acredito que a nossa experiência aí, com muita tranquilidade dizer, o foco que eu sempre dei, me dediquei ao Mato Grosso, estamos entregando um bom resultado.
Se for a vontade de Deus e da maioria do povo, vou construir essa pré-candidatura ao Senado da República e, se for a vontade de Deus da maioria da nossa gente, quero representar o Estado no Senado Federal. Então, aqui, oficialmente, eu deixo o meu grande abraço, o meu grande agradecimento a todos. Que Deus abençoe continuar essa nova jornada aí do nosso Otaviano Pivetta, que Deus continue abençoando o nosso Mato Grosso, né, Virgínia? Mauro Mendes, que destacou aí o seu vasto trabalho realizado em prol de Mato Grosso. E como você já adiantou, Igor, com a saída dele, entra então Otaviano Pivetta, que é vice-governador, ele que vai comandar aí o executivo estadual. A posse está marcada para a próxima terça-feira, a partir das 4 horas da tarde. Volto com você. Muito obrigado, Luana. A gente continua vendo imagens aí do governador Mauro Mendes, o ainda governador, que anunciou hoje que vai renunciar ao mandato no próximo dia 31 e deixar o governo para o vice-governador Otaviano Pivetta, que se torna o número 1 do Poder Executivo do Estado a partir da próxima terça-feira. Vamos aos pontos importantes. Já existia claramente a expectativa por esta renúncia, a expectativa pelo anúncio dessa renúncia. Em diversos momentos, desde o ano passado, já se cogitava essa possibilidade e muitos já davam como certa. O próprio governador segurava a informação dizendo que ainda estava tomando a decisão. Decisão tomada, decisão anunciada. Pós-anúncio, né? Pós a confirmação, o anúncio oficial, como nós vimos, foi feito pelo Instagram, com ampla repercussão na mídia. Quais são os cenários agora? Cenário é Mauro vai se dedicar à sua pré-candidatura ao Senado. Atualmente ele lidera as pesquisas e vai disputar ao Senado. Não é a primeira vez que governadores deixam o governo, deixam o Poder Executivo para serem candidatos ao Senado. Já aconteceu diversas vezes. 2 exemplos mais recentes. Um de Vitória foi o Blairo Maggi, que renunciou em 2010 e foi candidato ao Senado e eleito. E um pouco antes, no ano de 2002, o Dante, que renunciou e foi derrotado. 2 exemplos mais recentes de governadores que deixaram o mandato para se dedicar a uma candidatura ao Senado da República. O que muda no governo, além do governador? Muda muita coisa? O governador Mauro Mendes, evidentemente, vem com um governo muito coeso do ponto de vista de equipe, ao longo desses 7 anos e 3 meses. Pouquíssimas alterações. A maioria dos secretários está secretário desde o dia da posse do próprio governador. Secretário de Fazenda, secretário de Segurança Pública teve alteração, secretário de Saúde é o mesmo. A maioria dos secretários começou junto com Mauro Mendes. O que isso significa? Significa que teremos alterações daqueles que sairão para disputar as eleições deste ano. 5 já anunciaram que vão deixar o governo junto com o Mauro Mendes. 5 secretários. O secretário da Casa Civil, Fábio Garcia, o secretário Roveri da Segurança Pública, o secretário Alan Porto, também da Educação, o secretário Gilberto da Saúde. Está esquecendo de um aí. Está faltando o nome dessa lista. São 5 ao todo que deixarão o governo. Então, 5 secretários serão automaticamente trocados porque vão disputar as eleições. Fora esses, o governador Otaviano Pivetta já disse que vai manter e vai continuar o governo do jeito que está. Não vai colocar alterações, não vai implementar alterações. Mas mesmo ele dizendo isso, depois do anúncio oficial da renúncia do governador Mauro Mendes, começam, evidentemente, a circular nos bastidores possíveis nomes que serão cotados aí para compor com Otaviano Pivetta as secretarias, dentre elas a Secretaria de Segurança Pública, e o vice-governador e futuro governador comentou a respeito, nós vamos ver agora. Eu estou ouvindo delegados, coronéis, sargentos, escrivãos da polícia. Eu estou ouvindo muitas pessoas para colher subsídios, para, se necessário, nomear, se necessário não, oportunamente nomear as pessoas certas nos lugares certos. Eu gosto de formar equipe, eu trabalho com equipe. Então eu estou ouvindo bastante gente, não é só delegado não.
Agora, além da secretaria, foi anunciado o nome de um delegado hoje, não sei se foi anunciado oficialmente, mas eu vi na imprensa o nome de um delegado que seria o próximo secretário. Mas o anúncio oficial só vai acontecer de fato no ato da posse, no dia 31, na cerimônia. Vai haver aí uma troca de faixa, a cerimônia oficial de troca de faixa, ela vai acontecer no dia 31, às 16 horas, como a Luana bem informou. Vai ser uma cerimônia oficial, transmissão de cargo, troca de faixas com pompa e circunstância, como manda o cerimonial do estado de Mato Grosso, né? Quem está sendo cotado é o doutor Rodrigo Bastos, a nossa produção está informando, que circulou na imprensa hoje, a informação que o delegado, doutor Rodrigo, seria o escolhido para a pasta de segurança pública, substituindo o coronel Roveri, que vai ser candidato a deputado federal nessas eleições. Falando em eleição, o que isso muda na eleição deste ano? Primeiro ponto, a confirmação da saída de Mauro é a confirmação da candidatura dele ao Senado. Então ele será candidato. Pela União Brasil? Sim. Então ele mantém posição e será candidato pela União Brasil ao Senado da República. Um outro ponto, Otaviano Pivetta, reconfigura-se o jogo, porque assumindo o poder, assumindo o Palácio Paiaguás, evidente que ele se torna o candidato a ser batido, porque ele estará no governo e será candidato à reeleição. Então nós teremos um governador do estado disputando a reeleição. Mas Igor, hoje ele não lidera as pesquisas, é verdade. Hoje quem lidera as pesquisas é o senador Wellington Fagundes. Mas da mesma maneira que o Wellington ganhou pontos quando foi anunciado como candidato do PL, foi anunciado como candidato do Flávio Bolsonaro, como candidato do ex-presidente Bolsonaro, o Wellington ganhou pontos com isso. A unidade do seu partido, apesar de algumas divergências do senador, do candidato ou pré-candidato ao Senado Medeiros, hoje deputado federal. Pivetta, ao assumir o governo, evidentemente que fica mais forte. Isso demonstra o quê? Que nós teremos uma eleição muito disputada, uma eleição muito dura, de um candidato que hoje lidera as pesquisas, que tem a missão evidente de manter-se na frente para poder ganhar a eleição ou em primeiro ou em segundo turno, e por outro lado, um que está na segunda posição, que tem a missão de ser conhecido e será conhecido, porque a eleição é justamente por isso, e se trata do próximo governador. Então vai ser uma eleição muito disputada, muito difícil, com possibilidade real, grandes possibilidades de ser definida em 2 turnos pela primeira vez. Ao longo dos próximos programas, nós vamos trazer a repercussão da decisão do governador Mauro Mendes de renunciar, bem como a cobertura evidente da posse do Otaviano Pivetta na semana que vem. Agora são 5 horas e 58 minutos. Os prefeitos de todas as regiões do país estiveram presentes ontem no encontro de prefeitos promovido pela Associação Mato Grossense dos Municípios, a AMM. Vamos ver. Acontece todos os anos e para nós prefeitos da região nós temos que se juntar aqui, como fala assim, é uma reunião importantíssima dos prefeitos para trocar experiência, ter uma conversa assim bem saudável entre os prefeitos para ver o que alguém está fazendo de melhor, porque a gente ou copiar ou talvez fazer melhor. Então eu sempre gosto de participar dessas reuniões e com essas trocas de experiência, porque a gente ganha muito com isso aí. Portanto, temos aqui nesse começo desse encontro para nós trocar experiência, nós conversarmos sobre os nossos municípios, né? Os municípios do estado de Mato Grosso são 142 municípios que estão em pleno desenvolvimento, todos eles com seu crescimento, e Sinop não é diferente. Sinop cresce a passos largos, nós temos também olhar para os outros municípios, de que maneira estão fazendo, qual é a maneira melhor, qual é a maneira mais agradável, mais saudável para nós atender os nossos municípios. Para mim, que estou deixando a AMM daqui a alguns dias a presidência, é encerrar esse ciclo de uma forma muito feliz. Né? Entregar um evento, as pessoas elas estão maravilhadas, né? A estrutura que nós, juntamente com o Tribunal de Contas, com o Sebrae Mato Grosso e com a Escola Superior do Ministério Público, preparamos para poder acolher quase 3.000 pessoas nesses 3 dias.
onde de maneira simultânea, né? Olha só, eu estava ali agora participando da sala que institui o Conselho do IBS dentro do Estado da Reforma Tributária. Do lado, trabalhando a pauta do REURB. Do lado, conselheiro do Tribunal de Contas também falando da importância desse papel da relação institucional entre jurisdicionado e TCE. Então é um momento de debate, é um momento em que se discute a insegurança jurídica em diversos temas, a melhora na arrecadação, o fortalecimento de consórcios e colegiados, né? Então, para nós é um motivo de muita alegria entregar um evento nessa magnitude, nessa estrutura, que coroa aí o trabalho da diretoria durante esses 2 anos. Presidente, como que essas parcerias contribuem aí para o fortalecimento, né, da gestão dos municípios? Diretamente, né? Aqui em especial, tanto na formação de mão de obra, na qualificação do servidor, quanto também nos debates de temas fundamentais como a reforma tributária, que é o grande foco deste encontro, né? Como fazer com que os municípios não tenham tanta perca mediante essa reforma, que sem dúvida é um entrave para o nosso Estado, uma vez que ela deixa de pensar em quem produz e pensa em quem consome, né? Então, é um tema que fica não só em alerta, mas em destaque durante o evento que acontece nesses 3 dias. Esse evento reúne muitas pessoas, muitas lideranças. Saem muitas decisões desse encontro? Na verdade, aqui a gente oficializa a formação do Colegiado da Agricultura, que até então não existia dentro do Estado. Alguns termos de cooperação, principalmente com essas instituições parceiras, devem ser assinados, mas mais que isso é levar a formação, né? Levar esse debate. Se você olhar todas as salas, no primeiro momento do evento já estão lotadas. Isso é muito feliz. O que a gente mostra, fica demonstrado a responsabilidade, o desejo do servidor público em poder se qualificar e ajudar na melhora da gestão. Importante evento, parabéns à MM, ao presidente Leonardo Bortolin, ex-prefeito de Primavera do Leste. Hoje, atual presidente, vai deixar a presidência, como já anunciou, para ser candidato a deputado estadual pelo MDB. Esses encontros são importantes para reoxigenar, para dar gás e novas informações aos prefeitos, né? Trocando informações, trocando conhecimento sobre as mais diversas áreas do conhecimento e da administração pública. O governo do estado entregou a nova piscina olímpica do Complexo Arena Pantanal. Quem acompanhou foi nosso repórter Serginho Lapada e a gente vai ver agora. Em 3, 2, 1... Uma salva de palmas à Arena Pantanal! Para inaugurar o Complexo Aquático! Na noite desta quarta-feira, o governador Mauro Mendes, secretário, deputados e várias autoridades entregaram para os atletas mato-grossenses a reforma e ampliação da piscina olímpica, que era um sonho dos atletas mato-grossenses. Aqui não aconteceu somente uma reforma, mas sim uma ampliação e reconstrução, e ganhou até uma arquibancada nova. Olha, essa piscina aqui ela existe há alguns anos, mas era apenas a piscina. Não tinha um banheiro, não tinha uma arquibancada, a infraestrutura do entorno era muito precária e a própria piscina estava aí há muitos e muitos anos carecendo de uma grande transformação. Alguns vazamentos, alguns problemas. E nós não fizemos aqui apenas uma reforma, isso não é o nosso padrão. Nós fizemos uma reconstrução e uma reconceituação do local. Estamos entregando esse belíssimo espaço aqui, uma piscina com todos os requintes de qualidade, não perde para nenhuma piscina olímpica no Brasil, né, com profundidade, que permite fazer, além da natação, outros esportes olímpicos aqui também, nado sincronizado, saltos. Então nós temos hoje aqui um templo da natação na nossa capital que vai poder ser utilizado aí em diversos tipos de campeonatos intermunicipais, campeonatos estaduais e até mesmo campeonatos nacionais e ser usado aí como a referência para os atletas que mais se destacarem nessa modalidade nas diversas escolas, nas diversas oportunidades que nós teremos aí esparramado por todo o Mato Grosso. É uma realidade onde aí nós estamos esperando há muitos anos, né? Só eu estou há 26 anos na federação, então a gente está esperando. Como eu disse, são várias gestões lutando por esse momento e hoje a gente pode estar realizando um sonho, né? Quando eu falo num sonho, não é um sonho apenas da natação cuiabana, é a natação do Mato Grosso, Centro-Oeste, por que não dizer do Brasil.
né? Porque hoje as piscinas onde a gente tem passado, né? Uma estrutura dessa aqui não deixa a desejar nenhum outro estado. Há muito tempo esse espaço precisava de uma grande reforma e ampliação, porque daqui já saíram campeões, vários campeões de várias categorias, estaduais, nacionais e internacionais. Esther, olha só a quantidade de medalhas. De onde são? Essas aqui são de Campo Grande, no torneio que eu fui, acho que umas 2 semanas, que foi, se não me engano. Essa aqui foi o que eu peguei no Costas, que é a minha prova principal. As outras, essa aqui é de Borbo, e essas duas também foram de Costas, que não são as minhas principais. Ter a experiência de nadar aqui de novo é muito especial para mim, tanto também para todos os atletas que estejam aqui. Quantas medalhas? 307. Já participou por aí tudo aí no Brasil? Já participei de Brasileiro, Jogos da Juventude e seriam esses principais eventos. Também participei do Mococa, que também pega ali Argentina e Uruguai. Já foi em quinto lugar já? 5º lugar. E o que você achou hoje da piscina aqui? Cara, da última vez aqui que eu vim era a piscina antiga mesmo, né? Eu já tive um campeonato nessa piscina antiga. Eu achei uma melhora absurda, assim, sabe? Muito melhor a piscina, a questão da água, muito melhor, a estrutura muito melhor, sabe? Foram 4 anos de espera. Demorou, mas o resultado ficou muito bom. Você mora em qual cidade? Eu moro em Cuiabá. De quantos anos? 16. E para esse ano, espera mais uma medalha pela ano ou não? Sim, com certeza. Muitas vêm aí. E aí, já quantas medalhas? Várias. Já perdeu a conta? Já. E como que você tá vendo hoje essa piscina? Ela realmente ficou muito boa. Foi longos anos pra dar um bom resultado. Num ano já ganhou 6 medalhas. Já. Agora o espaço ficou maravilhoso, né? Oi? O espaço aqui ficou maravilhoso. Ficou muito bom. A piscina ficou muito bonita, a arquibancada, estrutura, tudo, a iluminação, tudo. Eu acho que é um avanço significativo, né, para natação mato-grossense e pro complexo aqui da Arena Pantanal e vai ajudar com certeza no futuro. Essa piscina aqui é nível nacional e Mato Grosso tá precisando dela. Charles, olhando para essa raia 4 aqui, o que traz de lembrança na sua cabeça? Traz boas lembranças, né? Eu que tive a oportunidade de ser atleta de natação por 10 anos, né? Inclusive participei aqui dos Jogos Abertos Brasileiros, a qual, né, nessa raia 4 aqui eu fiz o recorde absoluto, que permanece até hoje aqui no estado de Mato Grosso. E fico feliz de estar participando aqui hoje dessa inauguração, né, enquanto vereador de Várzea Grande. Não podia deixar de prestigiar esse momento, que é um espaço, né, onde a gente vai construir aí novos atletas, porque eu acredito muito na educação e o esporte que tem que caminhar juntos. 18h08, realmente ficou um equipamento impressionante, né? Investimento em esporte se faz com incentivo aos atletas, com caça-talentos e faz com equipamento, ou seja, com estrutura. Então, como é que você quer ter bons nadadores se você não tem bons equipamentos, boas piscinas para poder fazer bons torneios, boas competições? Então, é uma soma desses fatores que faz com que nós tenhamos aí atletas cada vez mais presentes e competitivos no cenário nacional, participando de grandes competições, de campeonatos internacionais, de pré-olímpico, de Olimpíadas, de Pan-Americano, enfim. Mato Grosso tem bons atletas, grandes atletas, que necessitam dessa estrutura que foi inaugurada agora pelo governo do estado. 18h09, nós já mostramos aqui, meus amigos, que as novas regras para tirar a carteira de habilitação já estão em vigor desde janeiro deste ano. Mas tem muita gente que ainda tem dúvidas sobre as alterações, que para alguns são vistas como com muitas dificuldades na hora de fazer esse processo, e a gente vai acompanhar. Quase todo jovem sonha em completar 18 anos para conquistar a independência. E um dos maiores símbolos disso é a primeira habilitação. No meu caso, por exemplo, este processo começa em janeiro de 2027. Mas mesmo estando aqui sentada atrás do volante, já consigo perceber o tamanho da responsabilidade que é conduzir um veículo. Dirigir não é só liberdade, exige atenção, cuidado e respeito pela vida. E com as novas regras que já estão em vigor, essa consciência tende a ser ainda maior para quem está começando agora. Para muitos, a nova regra pode facilitar o acesso à habilitação.
Mas para quem está começando do zero, como é o caso da Luana Vitória, menos aulas também significam mais dificuldade na hora de aprender a dirigir. De positivo a gente entra com uma baliza, né? Que agora não vai ser mais cobrado a baliza. Negativo são só as 2 horas de aula, né? Para quem nunca pegou em moto e nem em carro, fica meio difícil. Eu particularmente estou tendo meus primeiros contatos com moto e carro aqui. Então, né, a gente já vê por esse lado. As novas regras para a obtenção da carteira de habilitação têm gerado questionamento entre os futuros motoristas. E, ao mesmo tempo, as medidas prometem alterar parte importante da formação dos condutores. Essas mudanças que foram feitas na CNH do Brasil, elas desburocratizaram um processo. O processo anterior, o processo antigo, era um processo muito inchado, um processo muito pesado. Eram 45 aulas teóricas em salas, era 20 aulas práticas de moto, era 20 aulas práticas de carro para quem fazia carro e moto. Então era um processo muito engessado, muito pesado. Com a desburocratização, tirou-se as aulas teóricas, passando para uma plataforma de aplicativo, e as aulas práticas deixou-se obrigatório apenas 2 de carro e 2 de moto. Naturalmente, as pessoas têm maior facilidade para fazer, menos burocracia, menos tempo perdido para poder se regularizar. Então, incentiva, assim, com que todos se regularizem. Com as mudanças no processo, a procura aumentou. Em contrapartida, profissionais da área também precisam se adaptar às novas exigências e métodos de ensino. A instrutora Débora de Oliveira acompanha de perto essa nova fase e explica como as alterações podem impactar o aprendizado dos alunos. Antes, a gente tinha um tempo maior, né, para poder estar ensinando o aluno, para poder ele pegar direitinho. Hoje, com a flexibilização das aulas, o processo todo em si, então a gente não tem esse tempo, vamos dizer assim, hábil, né? Então o aluno chega, a gente tem que fazer as aulas com ele de forma mais dinâmica, mais flexibilizada, para que ele pegue logo. Os alunos vêm, na maioria das vezes, pegam 2 aulinhas, 5 aulinhas, o máximo 10, e já querem ir para o trânsito, né? Que já querem fazer seu teste e já querem ir para o trânsito. E a gente está tendo uma dificuldade quanto a isso, porque além da gente estar formando condutores, o que a gente precisa? Que esse condutor, esse aluno, ele venha, faça as aulas, mas ele saia de fato apto e seguro. No trânsito, a gente lida com vidas. Então, a gente, além de preparar o condutor para o exame, a gente prepara ele para ele saber conduzir esse carro no seu dia a dia, né? Poder ir e vir com tranquilidade, não se colocar em risco, não colocar em risco outras pessoas também. Então, assim, para mim, enquanto instrutora, eu estou com um pouco de dificuldade com relação ao número de aulas, que ficou bastante reduzido para a gente. As novas regras já estão em vigor. Agora, autoescolas e candidatos precisam se adaptar a um novo modelo na formação dos futuros motoristas. 18 horas e 13 minutos e lá em Sinop foi realizada a primeira caminhada com elas, reunindo professoras, mães, alunas e representantes do poder público em um ato de conscientização sobre os direitos das mulheres e o combate à violência. Vamos ver. Com o sol marcando o início da manhã, mulheres de diferentes histórias se reuniram para um momento especial, para tratar de um assunto fundamental para todas as mulheres. A iniciativa faz parte de um projeto voltado ao acolhimento e à conscientização sobre a violência contra a mulher. O tema ganha ainda mais destaque no mês de março. A diretora Ana Paula explica como surgiu a ideia e a importância desse trabalho. A nossa escola vem desenvolvendo, esse projeto há vários anos, um projeto de conscientização, para as mulheres. E aí a gente tem esse foco no mês de março. Então a gente reuniu a equipe, para que a gente pudesse estar buscando estratégias, para evidenciar mais ainda essa temática que é tão importante no nosso município e até mesmo no nosso país, porque a gente vê aí o número de feminicídio crescente. Foi através do olhar da professora Érica Sabrina em uma roda de conversa que o projeto ganhou forma, unindo cuidado e fortalecimento feminino. Na verdade, esse projeto ele vem de uma necessidade, de nós estarmos realizando alguma ação voltada para a comunidade contra no enfrentamento de violência doméstica, violência contra as mulheres. E aí surgiu, durante uma formação pedagógica, em conversação com as professoras, surgiu
a ideia, né, de fazermos uma caminhada para poder mostrar, né, essa ação, a importância de nós estarmos cuidando do bem-estar, nós enquanto mulheres também nos priorizarmos, né? A proposta vai além de uma simples caminhada e chega também às salas de aula, reforçando a conscientização desde cedo. A vereadora Sandra Donato fala sobre a importância dessa ação nas escolas. Eu avalio de forma muito positiva, até porque com as crianças, aliás, tudo, né, na sociedade perpassa pela educação. E trabalhando com as crianças, a gente está fazendo um trabalho já de prevenção para a nova geração. Porque culturalmente, historicamente, nós sabemos que o nosso país, né, ele é machista, não só o Mato Grosso, mas de uma forma geral. E aí nós temos que trabalhar isso com os pequenos que estão vindo, fazendo com que eles compreendam que o homem e a mulher foram feitos para caminhar juntos e que ninguém tem o poder sobre ninguém. O tema tem sido abordado em diferentes escolas, mas com abordagens adaptadas à realidade de cada unidade. A secretária de Educação explica mais sobre essa ideia. A Secretaria Municipal de Educação, ela tem trazido os projetos para as escolas. Em todas as nossas escolas estão sendo trabalhado a violência contra a mulher e cada escola escolhe a maneira em como ela vai desenvolver os projetos. Então a gente dá a liberdade porque cada comunidade tem a sua especificidade, então a gente precisa dar essa liberdade. E quem participou da caminhada sentiu de perto a importância desse momento. Não temos que viver a isso, a violência, porque pra que isso, gente? Isso tá um absurdo isso de violência contra a mulher. Nós não merecemos isso, né? Então é muito importante a escola incentivar esse apoio contra nós mulheres. 18 horas e 17 minutos, vou falar agora ao vivo diretamente com a Brenda lá em Sinop, porque tem um acidente que aconteceu agora há pouco lá em Sinop, envolvendo uma carreta, uma caminhonete, aparentemente sem vítimas fatais, graças a Deus, mas a Brenda já está aqui ao vivo com a gente no telão para trazer informações deste acidente, dessa ocorrência aí em Sinop. Boa noite e bem-vinda, Brenda. Obrigada, Igor. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Nós estamos no local desse acidente que aconteceu agora há pouco, mas ainda está aqui tudo no local, o trabalho ainda sendo desenvolvido pela Nova Rota do Oeste e também o Corpo de Bombeiros. E nós estamos na BR-163, bem aqui no acesso ao bairro Lique Sul. Nas imagens do Gilson Carlos, você vai observando a carreta que está carregada com etanol envolvida nesse acidente. E aqui na lateral, um caminhão. Tem o derramamento de combustível dos dois veículos aqui na pista. Não é o combustível que está dentro da carreta carregada com etanol, mas o combustível próprio dos dois veículos. E olha só como aconteceu. A nossa equipe conversou com o Corpo de Bombeiros, que informou inicialmente que aquela carreta estaria indo sentido Sorriso no momento em que ela foi fazer uma conversão também aqui para entrar nesse acesso da rodovia federal. E logo atrás, na lateral também, vinha este caminhão que acabou sendo fechado por aquela carreta. A gente vai andando aqui com bastante cuidado, até porque a pista ficou escorregadia e há muito movimento aqui no local, já que as duas pistas da BR-163, tanto quem vai sentido Sorriso quanto para quem vai sentido ao município de Itaúba, estão interditadas por conta do derramamento desse combustível. Gilson, não sei se ele consegue me ouvir aqui, eu estou um pouquinho distante dele, vou chegando aqui próximo e vamos mostrar aqui na lateral também até onde esse combustível acabou derramando. Mostra aqui pra gente, Gilson, ali, ó. Vai atravessando aqui a rodovia federal, chegando ali nas proximidades, onde vamos ter depois o acesso à rua João Pedro Moreira de Carvalho. Então, como essa pista aqui ficou com esse combustível, ela também foi interditada, já que existe esse risco de deslizamento dos veículos que possam trafegar por aqui. Portanto, o tráfego muito intenso aqui, a gente observa aqui na lateral, os veículos estão sendo todos redirecionados, tanto para a rua João Pedro Moreira de Carvalho, quanto para a rua Enio Pipino. Então, nesse acidente não teve feridos, os dois motoristas não ficaram feridos e permanecem aqui no local. Lembrando que o Corpo de Bombeiros também está aqui e o serviço para fazer a lavagem aqui da pista, para poder não tirar, para que os veículos passem por aqui, já vai ser iniciado também. E olha só como que ficaram
esses 2 veículos envolvidos. Muita destruição, mas ainda bem que não houve pessoas feridas. E a gente continua aqui acompanhando o trabalho de todas as forças de segurança envolvidas no local. Igor. Muito obrigado, Brenda. Imagens ao vivo de Sinop, acidente que aconteceu neste momento e a gente mostra para você com exclusividade, graças a Deus, sem feridos, né? Poderia ter sido aí algo mais grave, mas ainda bem que foi só susto e prejuízos materiais e as forças de segurança, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, já fazendo atendimento à ocorrência, o pessoal da concessionária Nova Rota também ali, a gente vê na imagem. 18 horas, 20 minutos, 18h20, obrigado, Brenda, obrigado à nossa equipe de Sinop, intervalo, voltaremos em instantes. 18 horas 23 minutos, de volta com o nosso SBT Notícias. E um grupo criminoso envolvido em lavagem de dinheiro para líderes de facção criminosa em Mato Grosso foram alvos de uma operação da Gerência de Combate ao Crime Organizado. Os alvos utilizavam empresas fantasmas ou de fachada, principalmente no ramo de bebidas alcoólicas. Tudo isso para lavar dinheiro do crime. Os detalhes na reportagem do Arthur Garcia. Foram 100 ordens cumpridas, 12 de mandados de prisão preventiva. Uma mega operação realizada pela equipe da Gerência de Combate ao Crime Organizado, também com a Draco, comandada ali pelo Dr. Vitor Hugo de Freitas. Essa operação, ela desencadeou após 1 ano e meio de investigação de um fato que aconteceu no interior aqui de Mato Grosso. E os alvos investigados, olha só, são pessoas que tinham empresas de fachadas, que eram exatamente investigadas pela lavagem de dinheiro de tráfico de drogas. Essas pessoas, para você ter ideia, os 12 que foram alvos de mandado de prisão preventiva, nenhum possuía passagem criminal. Ou seja, eram aquelas pessoas que tinham um bom nome, bom relacionamento e eram usadas exatamente para fazer essa lavagem do capital que era oriundo do tráfico de drogas. Só de movimentação financeira dessa quadrilha, eles passaram de 200 milhões de reais. Nessa operação de hoje, também foram expedidas ali sequestro de patrimônios, como veículos, um total de 35, além de apartamentos de luxo. Essa operação ela aconteceu aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, e também em Pontes e Lacerda, além de 2 estados, que foi Goiás e São Paulo. Uma das situações, eu perguntei até hoje na coletiva para o delegado que estava respondendo, Dr. Vitor Hugo, sobre a situação de facção criminosa, porque aqui na capital, em Mato Grosso, predomina certa facção e em São Paulo é outra. Então, qual seria a ligação dessas cidades ou estados? E ele respondeu exatamente que as pessoas que estão aqui na capital foram para São Paulo e Goiás justamente usufruir do espólio do crime, exatamente adquirir carros importados, apartamento e ter essa vida boa. E tudo isso foi descoberto exatamente por essa equipe da GCCO e também da Draco. E quem fala conosco agora para acompanhar um pouco de como foi essa coletiva de imprensa é o delegado Vitor Hugo de Freitas, que é o titular da Draco no interior do estado, falando exatamente sobre os modos operandi da organização e também o saldo positivo de o que aconteceu dessa operação. As investigações da Operação Speak Easy iniciaram na delegacia de Campo Verde e após a GCCO Draco no inquérito, foram verificadas que empresas ligadas à facção criminosa, empresas essas de fachada ou mesmo empresas fantasma, movimentaram valores superiores a 200 milhões de reais. Esses faccionados eram liderados por pessoas que são foragidas, localizadas em local incerto, e até mesmo pessoas presas que orquestravam então esse esquema aí de lavagem de capitais em favor da facção criminosa e em favor dessas pessoas que são donos dessas empresas que foram hoje fechadas. Nas buscas e apreensões de hoje, também alguns alvos são de pessoas que tinham empresas, como o comércio de pedras preciosas na área central de Cuiabá. Também dentro do Shopping Popular teve alvo também que utilizava ali do comércio para algum segmento e também donos de distribuidoras de bebidas, tá? Então são esses os segmentos que essas pessoas utilizavam para lavar o dinheiro proveniente do crime do tráfico de drogas. Parabéns à equipe da Gerência de Combate ao Crime Organizado, a Draco, e também todos os policiais envolvidos nesta mega operação. Muito obrigado, Arthur Garcia. Nós vamos agora ao nosso giro de notícias.
9 mandados de prisão foram cumpridos contra suspeitos de tráfico de drogas em Cuiabá e Várzea Grande. Uma advogada que já havia sido alvo de outra operação foi presa preventivamente. Segundo a polícia, o grupo adquiria as drogas e distribuía com os demais integrantes para a venda, determinando quantidades e organizando a logística do crime. O motociclista morreu em um acidente na Avenida dos Trabalhadores, na capital. Yuri Santos Rosa, de 23 anos, bateu a moto contra uma carreta que estava estacionada sobre a pista. Com o impacto, o jovem foi arremessado ao chão e morreu ainda no local do acidente. O caso passa a ser investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito. Em Rondonópolis, uma mulher de 29 anos foi morta a facadas pelo companheiro. Luzia Regina Oliveira Zanoni, de 29 anos, tinha lesões no pescoço, tórax e maxilar. O homem tentou tirar a própria vida após o crime e foi levado para uma unidade de saúde. Segundo a polícia, a vítima foi morta após uma discussão entre o casal. 18h28. O SBT Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até amanhã.